Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui, realizando esse Evangelho no Lar. Muito feliz pela oportunidade e grato, acima de tudo, a Jesus por tudo que nos tem oferecido e que nos tem feito viver, aprender, e por essa possibilidade de comentar mais uma vez o seu Evangelho. Hoje o que nós vamos falar é sobre o capítulo 131 do livro Fonte Viva, psicografia no Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o item 131, no campo social. Mas antes da gente começar, eu queria convidar todos a fechar seus olhos e elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai Maior, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, pedindo para que o estudo corra tudo bem, que a gente consiga aprender o máximo possível e, acima de tudo, praticar o seu Evangelho no nosso dia a dia. Senhor Jesus, mais uma vez, esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos dando coragem, fé, resignação, força para vencermos as dificuldades do nosso dia, as dificuldades da nossa noite, mas acima de tudo as dificuldades da nossa vida. Abençoe a todos, Senhor, que sofrem nesse momento, onde quer que estejam, seja nas regiões inferiores do plano espiritual e seja também aqui na Terra, um ambiente de tanto sofrimento. A todas as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, nas ruas, passando frio, passando fome, passando sede, nós te rogamos, Senhor, que envie seus anjos para que possam confortar seus corações. Mais uma vez te agradecemos por essa única e feliz oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos falar um tema muito interessante e, como de costume, pelo Espírito Emmanuel, ele nos traz informações que são úteis no nosso dia a dia, para a nossa reforma interior, para a nossa reforma íntima. E nesse caso não é diferente. Aqui nós vamos ver que Emmanuel vai comentar sobre esse capítulo 131, no campo social, é uma passagem de Marcos, capítulo 6, 37. O trecho é assim: ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Então isso é uma referência a uma passagem, em que Jesus está com seus discípulos, após aqueles períodos em que ele anda naquelas aldeias e ele então ensina, mas ele convida os discípulos a ir para o deserto, descansarem um pouco. Mas só que muitas pessoas que estavam ao redor perceberam que eles estavam saindo e caminharam também, mas isso já era mais para o fim do dia e eles estavam famintos. Então vem a famosa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus então multiplica os 5 pães e os 2 peixes em um tanto de outros que dá para alimentar 5.000 homens, mais as mulheres, as crianças, e ainda encher 12 cestos. Obviamente que tudo isso nós temos que entender esses números, essa passagem como grandes metáforas para a nossa vida. Mas o mais interessante é que nesse momento em que os discípulos estavam preocupados e pediram para Jesus que mandasse aquelas pessoas embora porque eles não tinham condições de fornecer a comida que eles precisavam, e não tinham dinheiro para isso, Jesus então pediu para que todos sentassem, e que ele então perguntou aos discípulos: quantos pães e quantos peixes vocês têm? E eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus deu graças, levantou e dividiu aqueles pães para todas as pessoas que comeram até se saciarem. Mas mais importante do que a gente ficar discutindo se isso aconteceu, se isso não aconteceu, se é um milagre, se não é um milagre, é um detalhe que está nessa passagem e que justamente onde Emmanuel pega, que é o fato em que ele fala: dai-lhes vós de comer. Então por que Jesus pediu para que os discípulos dessem esses pães e esses peixes às pessoas e Jesus mesmo não fez isso? É isso que Emmanuel vai comentar. Então ele diz assim:
Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O Mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre, vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor: dai-lhes vós de comer. Então olha que maravilha o que Emmanuel nos diz. E isso nos dias atuais, mais do que nós oferecemos o pão material às pessoas, que obviamente é importante, vez ou outra bate na nossa porta uma pessoa pedindo comida, né? Mas mais importante do que isso é o nosso comportamento diário, né? O nosso exemplo para essas pessoas que nos veem, que convivem com a gente, o nosso exemplo de cristão. E é importante aqui que Jesus comenta, Marcos comenta nessa passagem, a multidão que acompanhava Jesus. E toda vez que a gente escuta essa palavra multidão, a gente tem que lembrar que normalmente na Bíblia, nos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, existem 4 tipos de personalidades. Então existem os adversários do Cristo, por exemplo, a gente vê Pilatos, Caifás, os próprios judeus que os condenaram, enfim, todas aquelas pessoas que eram contra as ideias de Jesus. Existia a multidão, a turba, que eram aquelas pessoas que hoje, por exemplo, representa-se por esses que adoram ir a um templo religioso, adoram assistir uma palestra espírita ou não, choram comovidos pelos ensinamentos de Jesus, mas não faz absolutamente nada para mudar. Continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas mesquinharias, com os mesmos vícios de sempre. Então essa é a multidão, é o pessoal do oba-oba. Depois tem os discípulos, que são aqueles aprendizes, que é o que significa discípulo. São pessoas que erram, a gente via isso com os próprios discípulos de Jesus, eles erraram, mas eles tinham a vontade de aprender sempre. E por fim o apóstolo, que são aqueles mensageiros, aqueles enviados que realmente vivem o Evangelho, vivem a Boa Nova. Nesse caso eles estão falando da multidão, então aquela pessoa que estava faminta, não somente do pão físico, como eu disse, mas especialmente do pão espiritual. E foi o que Jesus deu, mas o detalhe dessa passagem é que ele pede para que os discípulos matem a fome. Eles distribuam, mostrando, como Emmanuel diz, que nós devemos fazer a nossa parte, perante a sociedade. Por isso que o título é No Campo Social. Nós temos essa obrigação, como discípulos, que eu acredito que somos, por estarmos nos esforçando para aprender o Evangelho. Isso não significa que a gente não erre, mas a gente aprende com os erros e a gente já entendeu que precisamos mudar, que precisamos seguir o bem, que não tem como mais ficarmos presos ou perdidos nos vícios, nos prazeres da terra. Então,
o simples fato de nessa noite, né, vocês estarem ouvindo e nós fazendo esse estudo juntos, nos mostra que a gente tem um interesse diferente, um interesse de melhorarmos. E nesse ponto, então, é muito importante que nós ofereçamos o pão, né, que a gente dê conforto para as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito mais relevante do que até mesmo o pão físico, que mata a fome por alguns segundos, por alguns minutos, talvez algumas horas, mas depois a fome volta, né? É assim que funciona. Mas quando a gente encontra o pão da vida, o pão espiritual, ele nos nutre para sempre. E é assim que a gente deve enxergar essa nossa missão. Por isso que Emmanuel termina dizendo: não ouvides, não esqueça a recomendação do Senhor, dá-lhes vós de comer. Então nós precisamos fazer isso, né? Então, e aí ele fala também, né, se encontra diante do povo com anseio de ajudá-lo, né, porque existem as pessoas também que não querem ajudar, quer continuar vivendo do jeito que está, tudo bem, né? Cada um tem o seu momento de despertar, de despertamento. E aí ele fala: se te propõe contribuir na regeneração do campo social, porque a gente observa, gente, qual que é o grande problema hoje? A nossa sociedade está completamente desestruturada, porque a própria família está desestruturada. Então também isso é um ponto importante. Não adianta que nós tentemos ser bons cristãos no trabalho, na rua, onde quer que a gente esteja, mas não dentro de casa. É dentro de casa que a gente mostra realmente quem a gente é. Então tudo começa ali, né? A família é o núcleo, a célula da sociedade. Se uma sociedade existe em que as famílias são desestruturadas, ela também será desestruturada. Da mesma forma que o nosso planeta Terra é de provas e expiações, porque os indivíduos que nela residem, que somos nós, somos indivíduos inferiores, somos espíritos inferiores. Por isso ela é de provas e expiações, né? Somos nós que fazemos essa categoria da Terra. Então, se a família é desestruturada, a sociedade também vai ser desestruturada. Então, o mais importante de tudo isso é que nós, primeiro, nos conheçamos, né? Conhece a ti mesmo, a gente identifique os nossos vícios, identifique as nossas virtudes, né? Eu gosto muito da passagem, da questão 919 de O Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos dá uma possibilidade, né, durante toda a noite, de nós refletirmos sobre o nosso dia. Como é que a gente sabe que nós fomos melhores, que nós estamos melhores? Durante toda a noite, antes de dormir, a gente faz uma reflexão sobre o nosso dia. Aquilo que nós acertamos, ótimo, nós vamos continuar acertando. Aquilo que nós erramos, nós vamos procurar não errar e consertar, se possível, no dia seguinte. Então é assim que a gente vai nos avaliando, é assim que a gente vai aprendendo sobre nós mesmos. E aí em seguida a gente aplica isso aos nossos familiares, né, que normalmente são espíritos que reencarnam junto com a gente, muitos deles para que a gente possa restabelecer a união, restabelecer o amor. Então não são familiares fáceis, né, mas é ali que a gente aprende e põe em prática isso tudo que a gente vem estudando. E aí em seguida, naturalmente, isso vai ser um processo natural, você vai aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Vai ficar natural, você não precisa nem pensar mais, né? Você não vai fazer uma fofoca no seu trabalho, você não vai falar mal de ninguém, né? Você não vai ter os pensamentos pessimistas, você vai estar sempre elevando a moral do seu companheiro, você vai ficar feliz com as conquistas dele. E é assim que a gente segue, não é? É assim que a gente vai aprendendo. Então, meus amigos, esse é o grande ensinamento. Vamos então dar ao nosso próximo o de comer. E a gente termina dizendo que o maior dever que Jesus nos ensinou é a prestação, como diz Emmanuel, do auxílio desinteressado e fraternal. Então, com essas palavras, nós agradecemos mais uma vez, né, essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guie hoje e sempre, e que possamos sempre sermos instrumentos, né, de suas mãos, para que moldemos a nossa sociedade, tornando então uma cidade,
um estado, um país, um planeta melhor para nós vivermos. Grande abraço a todos, muita paz.